No vídeo de hoje, estamos olhando para 3 criadores de conteúdo que morreram buscando fama viral com vida selvagem perigosa, desde o manuseio arriscado de cobras por um streamer ao vivo, até a exploração mortal de uma caverna por um TikToker no Texas. Mas, primeiro, começamos em um apartamento em Phoenix, onde uma cobra mal identificada e a necessidade desesperada por visualizações criaram a tempestade perfeita para uma transmissão ao vivo mortal. Era 15 de março de 2016, em um apertado apartamento estúdio em Phoenix, Arizona. Às 11h47 da noite, a temperatura havia caído para 68 graus Fahrenheit, embora as janelas permanecessem fechadas para minimizar o ruído durante a transmissão ao vivo. O quarto havia sido convertido em um estúdio improvisado, cheio de luzes de anel, equipamentos de câmera e cabos de carregamento espalhados pelo chão de madeira. A iluminação precária dominava o espaço, exceto pelo equipamento de streaming que lançava uma luz branca e intensa sobre uma parte da cama desfeita. Celeste Moreau, uma criadora de conteúdo para redes sociais de 23 anos, vinha construindo seu público há 8 meses através de acrobacias e desafios cada vez mais arriscados. Seu trabalho diurno em uma loja de varejo local mal cobria o aluguel, tornando sua renda das redes sociais essencial para a sobrevivência financeira. Seu conteúdo havia estagnado por 3 semanas, levando a tentativas cada vez mais desesperadas de se tornar viral. Comentários em suas postagens recentes exigiam conteúdo mais extremo, com espectadores ameaçando deixar de segui-la se ela não aumentasse a intensidade de suas acrobacias. Sua colega de quarto havia se mudado no mês anterior, citando preocupações com a perigosa obsessão de Celeste pela fama online. Naquela tarde, Celeste havia comprado o que o vendedor afirmava ser uma cobra-rei do Arizona, de um comerciante não licenciado que operava no estacionamento de um posto de gasolina. O vendedor, que havia obtido o animal de alguém que afirmava tê-lo encontrado ferido perto de Scottsdale, garantiu a ela que era completamente inofensivo e perfeito para iniciantes. Coletar cascavéis selvagens requer permissões no Arizona, tornando as vendas não autorizadas ilegais, embora a identificação incorreta de espécies defensivas continue comum entre colecionadores amadores. Vários sinais de alerta sobre o nível de estresse da cobra eram visíveis, mas não foram reconhecidos devido à inexperiência de Celeste com o comportamento de répteis. O animal havia recusado comida desde sua captura e mostrava uma postura defensiva que manipuladores experientes reconheceriam imediatamente como perigosa. A pesquisa de Celeste havia se concentrado em técnicas de criação de conteúdo em vez de protocolos adequados de manejo de animais ou procedimentos de emergência. A combinação de uma cobra venenosa estressada e mal identificada, com precauções de segurança inadequadas, criou uma tempestade perfeita para o desastre. A cascavel diamante ocidental, cientificamente conhecida como Crotalus atrox, é a maior cobra venenosa do Arizona e um dos répteis mais perigosos da América do Norte. Essas serpentes de corpo pesado geralmente medem entre 3 a 5 pés de comprimento e podem pesar entre 3 a 10 libras quando totalmente maduras. Sua velocidade de ataque chega a até 8 pés por segundo, tornando reações defensivas quase impossíveis a curta distância. Os cascavéis ocidentais possuem veneno hemotóxico potente que contém enzimas que destroem glóbulos vermelhos, danificam as paredes dos vasos sanguíneos e interrompem os mecanismos normais de coagulação do sangue. Uma mordida defensiva pode injetar uma quantidade substancial de veneno hemotóxico capaz de causar destruição severa de tecidos, colapso circulatório e morte sem tratamento rápido com antiveneno. A espécie produz um aviso característico com o chocalho antes de atacar, embora espécimes estressados ou recentemente transportados possam atacar sem aviso quando manuseados de forma inadequada. Celeste começou sua transmissão às 11h43 da noite, com vários espectadores assistindo ao vivo. Ela estava sentada de pernas cruzadas na cama, com a cobra sobre os ombros, sem saber que a postura rígida do animal e os ocasionais sons sutis de chocalho indicavam estresse extremo devido ao transporte recente e ao ambiente desconhecido. A cobra vinha exibindo comportamentos defensivos desde que foi retirada de seu recipiente. Celeste segurou a cabeça da cobra para levantá-la em direção à câmera, e os espectadores puderam ouvir o chocalho distintivo através do áudio da transmissão enquanto o animal ficava cada vez mais agitado. Momentos depois, a cascavel ocidental atacou sem mais aviso. As presas da cascavel ocidental penetraram na parte superior do ombro dela, perto da clavícula, próximo o suficiente dos principais vasos sanguíneos para permitir que o veneno se espalhasse rapidamente. A localização da mordida aumentou o perigo devido ao tecido vascular denso e ao movimento constante da parte superior do corpo, acelerando a distribuição do veneno através do sistema linfático dela. Feridas visíveis de perfuração apareceram instantaneamente no local da mordida, com inchaço rápido começando em segundos, enquanto os compostos tóxicos iniciavam seu trabalho destrutivo. O chocalho defensivo da cobra continuava intermitentemente de sua posição no canto, um aviso que foi ignorado pelos espectadores que permaneciam convencidos de que estavam assistindo a uma elaborada arte performática.
O choque inicial de Celeste começou a dar lugar aos primeiros sintomas de envenenamento à medida que o veneno se espalhava pelo seu sistema linfático. Celeste cambaleou em direção à porta do quarto, mas derrubou uma ring light em seu pânico, criando condições de iluminação caóticas enquanto a transmissão continuava gravando. Muitos espectadores inicialmente assumiram que o incidente era encenado, postando emojis de risada e comentários sobre suas habilidades de atuação. A cobra permaneceu enrolada no canto da cama, mantendo sua posição defensiva enquanto a condição de Celeste se deteriorava rapidamente. Dentro de 10 a 15 minutos, ela começou a sentir náuseas e fraqueza à medida que o veneno entrava em seu sistema. Inchaço, localizado ao redor do local da mordida, progrediu constantemente enquanto sua fala gradualmente se tornava difícil. Após aproximadamente 25 minutos, fraqueza crescente e dificuldade respiratória fizeram com que ela desabasse perto da porta do quarto. Suas tentativas de alcançar o telefone foram mal sucedidas devido à fraqueza e desorientação crescentes. O veneno hemotóxico causou destruição celular progressiva ao redor do local da mordida, enquanto simultaneamente interrompia a capacidade do sangue de coagular adequadamente. Seu pulso tornou-se rápido e fraco à medida que sua pressão arterial caiu devido ao choque e aos efeitos vasculares generalizados desencadeados pelo veneno. O veneno começou a destruir as estruturas celulares ao redor do local da mordida, causando degradação progressiva dos tecidos e descoloração que piorariam nas horas seguintes. Seu sistema linfático ficou sobrecarregado ao tentar processar a carga massiva de toxinas, levando a uma inflamação sistêmica em todo o corpo. À medida que o veneno continuava a circular, começou a desenvolver-se uma interrupção precoce da coagulação, preparando o cenário para complicações hemorrágicas perigosas que piorariam nas horas seguintes. A ação enzimática do veneno continuou destruindo a integridade do tecido, enquanto simultaneamente impedia que as respostas naturais de cura do corpo funcionassem corretamente. As enzimas do veneno continuaram destruindo o tecido ao redor do local da mordida, fazendo com que o inchaço se espalhasse rapidamente pela clavícula em direção ao peito. Dificuldades respiratórias se intensificaram à medida que o inchaço das vias aéreas restringia suas passagens respiratórias. Um espectador na sala de chat contatou os serviços de emergência de Phoenix após reconhecer a gravidade da condição de Celeste às 11 horas e 59 minutos da noite. Os paramédicos chegaram 8 minutos depois, encontrando-a inconsciente no chão do quarto, com um inchaço severo ao redor da área mordida. A cobra foi capturada viva por agentes de controle de animais e, posteriormente, identificada como uma cascavel diamante ocidental, contradizendo as alegações do vendedor sobre a identificação da espécie. Médicos de emergência administraram antiveneno polivalente ao chegar. Mas a apresentação tardia e o rápido inchaço das vias aéreas limitaram severamente sua eficácia, apesar dos cuidados de suporte agressivos. Ela foi declarada morta às 1h23 da manhã por falência respiratória e colapso circulatório. A bateria do telefone dela acabou à 00h02, encerrando a transmissão antes que sua condição se tornasse crítica. Os investigadores reconstruíram a linha do tempo através de testemunhos de espectadores e registros de chamadas de emergência. O incidente levou o controle de animais de Phoenix a aumentar a fiscalização de vendedores de répteis sem licença. As autoridades locais usaram o caso para educar criadores de conteúdo sobre os perigos de manusear animais não identificados para fins de redes sociais. O apartamento em Phoenix ficou silencioso naquela noite, mas a centenas de milhas de distância, no interior do Texas, outro criador de conteúdo já estava planejando sua descida em um sistema de cavernas de calcário, onde o calor do verão havia levado dezenas de cascavéis a buscar abrigo na escuridão fresca abaixo. Era 3 de agosto de 2017, na região montanhosa remota fora de Fredericksburg, Texas. Às 2h30 da tarde, a temperatura havia alcançado 104 graus Fahrenheit, levando a maioria da vida selvagem a buscar abrigo em refúgios frescos. O sistema natural de cavernas de calcário oferecia um dos poucos refúgios do calor opressivo. A má recepção de celular afetava a área devido ao terreno rochoso e à distância das torres de comunicação. A estrada pavimentada mais próxima ficava a 3 quilômetros de distância, através de um terreno acidentado que exigia veículos com tração nas 4 rodas para navegar com segurança. Derek Castellanos, um TikToker de 28 anos e estudante de negócios em uma faculdade comunitária em meio período, havia construído seu público por meio de pegadinhas elaboradas e vídeos de desafios de 24 horas. Ele prosperava com a adrenalina de situações perigosas e a validação de completar desafios aparentemente impossíveis, com vídeos recentes apresentando pernoites em edifícios abandonados e acrobacias de exploração urbana. Derek possuía experiência moderada em manuseio de cobras de viagens de acampamento na infância, embora seu conhecimento fosse limitado a espécies comuns, não venenosas. A localização da caverna foi recomendada por um fazendeiro local que o alertou sobre cobras agressivas nesta temporada devido às condições de seca.
O fazendeiro havia especificamente alertado Derek sobre o aumento de encontros com cobras naquela temporada, explicando que o estresse da seca estava forçando as cobras a se concentrarem em espaços mais apertados e tornando os ataques defensivos mais prováveis. Derek descartou essas preocupações, acreditando que sua experiência seria suficiente para lidar com quaisquer encontros. O equipamento de câmera volumoso limitava ainda mais sua mobilidade no espaço confinado da caverna, tornando quase impossíveis movimentos defensivos rápidos caso ele encontrasse animais selvagens. Mais cedo naquela manhã, Derek havia descoberto um número incomum de peles de cobra perto da entrada da caverna, indicando uma atividade reptiliana intensa, recente na área. A seca já durava 6 semanas, forçando as cobras a se concentrarem perto do ambiente mais fresco da caverna e do pequeno riacho subterrâneo que fornecia uma das poucas fontes de água confiáveis da região. Autoridades locais de vida selvagem haviam emitido avisos sobre o aumento do comportamento agressivo dos animais devido ao estresse das condições prolongadas de seca. O plano de Derek envolvia completar um desafio de sobrevivência de 24 horas na caverna para seu público no TikTok, documentando sua experiência com várias câmeras posicionadas por todo o sistema de cavernas. A cabeça de cobre do sul, cientificamente conhecida como Agkistrodon contortrix, é uma das cobras venenosas mais difundidas no Texas e comumente busca abrigo em sistemas de cavernas rochosas durante o calor extremo. Essas víboras de corpo grosso geralmente medem entre 60 e 90 centímetros de comprimento e pesam entre 227 gramas a 900 gramas quando totalmente maduras. Elas podem atacar a distâncias de até 2/3 do comprimento do corpo com notável rapidez, tornando reações defensivas quase impossíveis a curta distância. As cobras cabeça de cobre frequentemente se reúnem em cavernas de calcário frescas durante condições de seca, com vários espécimes compartilhando locais de abrigo ideais quando as temperaturas da superfície se tornam insuportáveis. Seu veneno hemotóxico moderadamente potente contém enzimas que degradam o tecido e interrompem a coagulação do sangue, causando dor localizada severa, inchaço e danos ao tecido. Ao contrário das cascavéis, as cobras cabeça de cobre não fornecem aviso audível antes de atacar e confiam na sua coloração críptica para permanecerem indetectáveis até serem ameaçadas. Derek começou sua descida no sistema de cavernas às 2h45 da tarde, carregando 3 câmeras para documentar diferentes ângulos de seu desafio de sobrevivência. A câmara de calcário estendia-se 12 pés abaixo do nível do solo, com saliências e fendas naturais, oferecendo inúmeros esconderijos para a vida selvagem. Às 13h17 da tarde, enquanto ajustava o ângulo da sua câmera principal para capturar uma melhor iluminação, ele pisou em uma Copperhead do Sul oculta que estava descansando contra a parede da caverna. A sequência do ataque desenrolou-se em segundos. Derek pisou na cobra oculta, que atacou imediatamente seu tornozelo sem aviso. Ao recuar surpreso, encontrou uma segunda cobra que estava enrolada atrás de uma formação rochosa. Múltiplos ataques defensivos seguiram rapidamente enquanto seu equipamento de câmera caía e ele perdia o controle da situação. A cobra atacou imediatamente, suas presas penetrando através do couro da bota e entrando em seu tornozelo direito. Derek cambaleou para trás surpreso, diretamente em uma segunda cobra que estava enrolada atrás de uma formação rochosa. Vários ataques defensivos seguiram-se quando ele inadvertidamente entrou no território de várias cobras que se haviam congregado na câmara. Condições de seca forçaram uma concentração incomum de cobras no abrigo fresco limitado. Sua câmera principal caiu durante o encontro, mas continuou gravando áudio durante todo o incidente. Em seu pânico, Derek desencadeou repetidos ataques defensivos de cobras cabeça de cobre, escondidas, enquanto tentava recuar em direção à abertura da câmara. Derek tentou escalar para fora da câmara, mas enfraqueceu rapidamente à medida que múltiplas envenenações surtiram efeitos simultaneamente. As cobras mantiveram suas posições defensivas perto da entrada da caverna, bloqueando efetivamente sua rota de saída enquanto continuavam a atacar qualquer movimento. 7 locais de mordida confirmados foram posteriormente identificados em suas pernas e parte inferior do tronco, representando uma dose maciça de veneno cumulativo que sobrecarregou seu sistema em poucas horas. As múltiplas envenenações causaram deterioração extensa dos tecidos e complicações vasculares, enquanto seu corpo lutava para processar a carga esmagadora de toxinas. Embora mordidas individuais de Copperhead raramente sejam fatais para adultos saudáveis, o efeito cumulativo de múltiplas envenenações criou complicações sistêmicas graves. A carga tóxica concentrada causou destruição celular local extensa e interrompeu os processos de coagulação em todo o corpo dele. Seu sistema cardiovascular ficou cada vez mais comprometido à medida que a carga tóxica excedia a capacidade do corpo de metabolizar e eliminar as proteínas estranhas. Sua condição deteriorou-se constantemente ao longo de várias horas, à medida que os efeitos cumulativos do envenenamento causaram danos generalizados aos órgãos e complicações vasculares. A destruição extensa do tecido local, em torno de vários locais de mordida, levou a dor intensa e comprometimento da mobilidade.
Sua capacidade de coordenar seus movimentos deteriorou-se à medida que os efeitos sistêmicos progrediam. A combinação de dor intensa, dano tecidual, desidratação, choque e envenenamento não tratado, eventualmente levou ao seu colapso mais profundo no sistema de cavernas. Funcionários locais de vida selvagem investigando relatos de atividade incomum de cobras na área descobriram o veículo e o equipamento de acampamento de Derek, levando-os a contatar a equipe de busca e resgate quando não conseguiram localizar o proprietário. Os esforços de busca começaram imediatamente, mas foram dificultados pela localização remota e pela falha de Derek em fornecer coordenadas específicas para o sistema de cavernas. Equipes especializadas de resgate em cavernas levaram 3 dias para localizar seu corpo na câmara de calcário. O equipamento de câmera recuperado no local forneceu documentação em áudio do incidente, enquanto vários espécimes de cobra-cabeça de cobre do sul ainda ocupavam a câmara. O médico legista confirmou a morte por complicações de múltiplas envenenações por Copperhead, com danos extensos nos tecidos e perda de sangue. A toxicologia preliminar indicou a presença de veneno de Copperhead de múltiplas fontes e descartou o envolvimento de álcool ou drogas. A investigação determinou que o estresse ambiental causado pela seca havia concentrado um número incomumente grande de cobras no sistema de cavernas. A caverna do Texas seria selada pelas autoridades dentro de uma semana. Mas, nos pântanos úmidos dos Everglades da Flórida, uma jovem já estava atravessando águas turvas, onde algo muito maior do que qualquer cobra venenosa esperava imóvel sob um tronco de cipreste caído. Era 12 de novembro de 2018, nos remotos pântanos de Serralha do Parque Nacional Everglades, na Flórida. Às 6h15 da manhã, níveis de umidade próximos a 90% criaram uma densa névoa matinal sobre a água. A temporada de maior atividade de cobras havia chegado com o clima mais fresco, enquanto o clima severo recente havia deslocado a vida selvagem para áreas incomuns. O local de acampamento ilegal ficava a 8 milhas da estação de guarda florestal mais próxima, acessível apenas por aerobarco ou através de uma caminhada perigosa por terreno pantanoso instável. Kaya Thornfield, uma passeadora de cães freelancer de 25 anos, ganhou seguidores no TikTok documentando seus encontros com a vida selvagem local durante aventuras ao ar livre. Sua fascinação pela psicologia animal a levou a estudar o comportamento de predadores em seus habitats naturais, com vídeos recentes apresentando animais de estimação de seu negócio de passear cães e encontros com a vida selvagem urbana. Sua experiência ao ar livre vinha principalmente de passeios com cães em parques urbanos e ocasionais acampamentos com conhecimento mínimo sobre comportamento ou identificação de répteis. O local nos Everglades foi escolhido especificamente para evitar restrições de permissão que limitariam sua capacidade de criar conteúdo espontâneo sobre a vida selvagem para seu público. A atividade recente de tempestades havia passado pela região 6 semanas antes, perturbando os padrões normais da vida selvagem e forçando os animais a se concentrarem em áreas ao redor das fontes restantes de água doce. Os funcionários do parque haviam emitido avisos específicos sobre o aumento do comportamento agressivo dos animais, à medida que espécies deslocadas competiam por território e recursos limitados. Naquela manhã, Kaya havia notado uma ausência incomum de sons de pássaros e insetos ao redor de seu acampamento. Acampamento, um sinal de alerta da presença de grandes predadores. Rastros frescos de cobra na lama perto de sua tenda, indicando a presença de uma cobra grande, deveriam ter provocado uma evacuação imediata. A bateria do telefone dela havia caído para 23% durante a noite, sem fonte de energia de reserva disponível. Várias pequenas cobras vistas mais cedo naquela manhã foram descartadas como boas oportunidades de conteúdo em vez de sinais de alerta. Kaya havia deliberadamente entrado mais fundo na água turva para capturar imagens mais autênticas, acreditando que a visibilidade reduzida criaria um conteúdo dramático para seu público. Cada avistamento de cobra tinha sido visto como uma oportunidade de conteúdo, em vez de um aviso claro para evacuar a área imediatamente. O estreito canal de água que ela escolheu era conhecido localmente como um habitat ideal para pitons, especialmente durante a época de reprodução, quando o comportamento territorial se tornava mais pronunciado. Guias de pesca locais relataram um aumento nas observações de pitons nesta área específica do pântano no mês anterior, sugerindo níveis de atividade elevados. A piton birmanesa, cientificamente conhecida como Python baivitatus, é uma das maiores espécies de cobras do mundo e uma espécie invasora altamente destrutiva nos Everglades da Flórida. Essas serpentes massivas normalmente medem de 12 a 20 pés de comprimento e podem pesar entre 70 a 250 libras quando totalmente maduras. Elas são excelentes nadadoras e predadoras de emboscada que atacam instintivamente quando a presa se aproxima dentro do alcance. Pitons birmanesas não são venenosas, mas matam por constrição, aplicando pressão sustentada que gradualmente restringe a respiração e a circulação.
Pitons grandes podem reagir defensivamente a um contato próximo repentino, especialmente em áreas onde a presa está concentrada durante condições de seca. Seu método de caça envolve permanecer imóvel na água por longos períodos, confiando na camuflagem natural até que a presa se aproxime o suficiente para atacar. Às 6h47 da manhã, Kaya entrou em água até a cintura perto de um tronco de cipreste caído para fotografar o que ela acreditava ser uma cobra menor e inofensiva em um galho próximo. O ataque aconteceu de repente. Kaya mal tinha se posicionado para a fotografia quando a Piton surgiu debaixo do tronco submerso. O ataque e a constrição imediata seguiram-se em instantes. A Piton começou imediatamente a se enrolar em torno de seu torso e pernas, usando a água para obter alavancagem adicional enquanto aplicava pressão esmagadora em seu corpo. Kaya lutou desesperadamente por vários minutos, enquanto as voltas da Piton apertavam metodicamente seu peito e abdômen, impedindo a respiração e circulação normais. Cada luta desencadeava uma resposta reflexiva de aperto. A Piton aumentava a pressão em reação ao movimento, em vez de intenção. A água turva tornava impossível para ela ver toda a extensão da enorme serpente enrolada em seu corpo. Kaya lutou desesperadamente enquanto as voltas da Piton se enrolavam em seu peito e abdômen, restringindo gradualmente sua respiração e circulação. A resposta instintiva de constrição da cobra apertava a cada movimento dela, embora a flutuabilidade da água retardasse o processo em comparação com ataques em terra. A força esmagadora começou a interferir na sua capacidade de respirar profundamente, enquanto a posição desconfortável na água do pântano tornava a resistência eficaz quase impossível. Ao longo de vários minutos, a combinação de respiração restrita e exaustão física causou uma falha sistêmica progressiva. A Piton manteve seu aperto através da contração muscular natural, respondendo às suas lutas com pressão aumentada. À medida que seus movimentos enfraqueciam, a circulação para suas extremidades ficou comprometida, embora seus órgãos vitais continuassem funcionando por um período prolongado. Seus movimentos tornaram-se cada vez mais fracos ao longo de aproximadamente 10 a 12 minutos, à medida que a privação de oxigênio e a pressão sustentada gradualmente sobrecarregaram seu sistema. A água reduziu sua alavancagem e acelerou a exaustão, piorando a privação de oxigênio à medida que a constrição continuava. Suas lutas tornaram-se visivelmente mais fracas após vários minutos, enquanto o aperto da Piton permanecia constante. A consciência começou a desvanecer à medida que os níveis de oxigênio caíam, levando a um controle motor reduzido e eventual parada respiratória. A atividade cardíaca continuou brevemente antes de cessar, à medida que a privação prolongada de oxigênio atingiu níveis irreversíveis. Um grupo de caiaque recreativo descobriu o telefone encharcado de Kaya e o acampamento abandonado 2 dias depois, enquanto explorava os canais remotos do pântano. O telefone foi derrubado na água do pântano durante o ataque inicial, interrompendo a gravação. Danos causados pela água destruíram o cartão de memória. Os guardas florestais e os oficiais da vida selvagem precisaram de equipamento especializado para tranquilizar a enorme Piton antes de recuperar o corpo de Kaya do pântano. O médico legista confirmou a morte por asfixia por constrição, com afogamento secundário, além de múltiplas costelas quebradas e danos aos órgãos internos. Relatórios toxicológicos descartaram o envolvimento de álcool ou drogas. A investigação determinou que os padrões de atividade sazonal e a disponibilidade concentrada de presas no pântano, afetado pela seca, aumentaram a probabilidade de encontros com pitons na área. O incidente contribuiu para a expansão dos programas de remoção de pitons birmanesas em todo o ecossistema dos Everglades, enquanto os oficiais da vida selvagem usaram o caso de Kaya para educar o público sobre os perigos de se aproximar de espécies invasoras durante períodos de atividade e comportamento de reprodução intensificados. Obrigado por assistir. Quer ver mais? Clique na sua tela agora.